Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a irmã Tayla e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus e aleluia. Amados, esta mensagem dos 10 leprosos é um tema tão atual, amados, tão atual. E eu vou te explicar por quê. Primeiramente, nós vemos nessa passagem que haviam 10 leprosos, né? Se nós voltarmos a alguns versículos, nós vamos ver que eles levantaram a voz, né? Jesus chegando ali onde eles estavam, eles de longe levantaram a voz, porque estando leprosos eles não podiam se aproximar das pessoas, para as pessoas não pegarem a lepra. E eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus prontamente atendeu este chamado, dizendo: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então, amados, é o seguinte: o Senhor Jesus, quando nós clamamos a Ele, Ele nos atende prontamente. Você vê que num versículo eles clamaram, no outro versículo Jesus falou: vão se mostrar ao sacerdote, ou seja, já pode ir que vocês já estão limpos, já estão curados. Então nós vemos, amados, que o Senhor Jesus nos cura. Mas também, amados, a lepra, se nós olharmos no sentido espiritual, a lepra simboliza o pecado. Porque o nosso pecado, ele nos mancha e nos suja, assim como a lepra nos deixa marcas no nosso corpo e nos suja. Então, amados, o Senhor Jesus, além de curar, Ele também nos limpa do pecado. Mas, como nós vimos aqui no versículo 19, quando Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, nós vemos que o Senhor Jesus também nos perdoa e também nos salva. E ainda mais, amados, eu digo para vocês que dentre aqueles leprosos tinham pessoas que não eram judeias, que não eram hebreias, tinha samaritanos ali no meio também. Mas o Senhor Jesus não fez distinção de pessoas, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não existe nem branco, nem negro, nem evangélico, nem católico, nem espírita. Para Ele não existe nem brasileiro, nem americano, nem mexicano, nem africano. O nosso Deus não olha etnia, raça, religião, cor, nem sexualidade também. Ele curou tanto homens quanto mulheres. Então, amados, saiba que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu vou falar uma coisa para você, que muitas vezes quem nós menos esperamos é quem nos surpreende. Porque aquele leproso que voltou para dar glória a Deus e agradecer era samaritano. Era samaritano. E o Senhor Jesus ainda disse: Ué, não eram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Aonde estão os outros 9 que eu curei? Eu não curei só ele, eu curei os 10. E aí Ele fala: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Você está vendo, amados? Muitas vezes, quem nós menos esperamos é quem nos surpreende. Muitas vezes, amado, quem não é o teu irmão é quem vai te agradecer, reconhecer o teu ministério e te honrar. Porque quando aquele samaritano voltou aos pés de Jesus para agradecer, veja bem, ele voltou aos pés de Jesus em sinal de humilhação e submissão, reconhecendo a autoridade de Jesus. E quando Jesus disse: não houve outro para dar glória a Deus senão esse, quando Jesus disse glória a Deus, quer dizer o quê, amado? Que este agradecimento significava glorificar ao Pai. E muitas vezes, amado, quem vai glorificar ao Pai pelo teu ministério, por Deus te usar, é quem você menos espera. Por exemplo,
exemplo, você é um evangélico, você é um cristão da casa do Senhor. E muitas vezes, amado, você vai orar, você vai jejuar, você vai pregar, você vai profetizar. E os crentes que deveriam estar com você, dando glória a Deus pela tua vida, não vão dar glória a Deus. Eles não vão reconhecer. Eles vão fazer como a irmã missionária Yafa me comentou agora no grupo, falando assim, ó, fui dar uma cesta básica, a pessoa nem obrigado deu, né? Fui levar uns legumes, a pessoa nem obrigado deu. A pessoa recebeu, mas nem agradeceu. Então, amados, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer, não vão agradecer, vão virar as costas. Ah, ela deu porque quis, ela profetizou porque quis, ela pregou porque quis, ela orou porque quis. Não é? É pela misericórdia, amados. É pelo chamado, amados. Então o chamado tem dessas coisas. Eu, amado, tenho enviado estes áudios da palavra de Deus a muitas e muitas pessoas. Eu criei um canal e tem alguns inscritos ali, cerca de 80 e poucos inscritos hoje apenas. Mas quando eu vou ver as visualizações, tem 15, 16, 17, né? E muitas vezes nos grupos 20, 50, 60 pessoas visualizam, ouvem, mas poucas voltam para dar glória a Deus pela palavra, pela ministração. Mas eu quero dizer o quê? Que as pessoas são ingratas? Não, amados, é que o chamado é assim mesmo. Se com Jesus apenas 10% reconheceram e deram glória a Deus, por que nós, que não chegamos nem aos pés de Jesus, que não somos nem dignos de desatar as alparcas dos seus pés, vamos querer reconhecimento, amados? Veja que esta história da Bíblia, este acontecimento de Jesus, não foi uma parábola, foi algo real, que aconteceu com Jesus. Ela é uma via de mão dupla. Por um lado, nós vemos a ingratidão daqueles 9 leprosos que não voltaram, que eram, como posso dizer, conterrâneos de Jesus, consanguíneos de Jesus, da mesma nação, da mesma fé, do mesmo Deus, do mesmo segmento religioso, porque veja, os samaritanos também acreditavam que havia um só Deus, mas eles adoravam de forma diferente. Como hoje nós podemos ver entre os evangélicos e os católicos, eles acreditam no mesmo Deus, eles também são considerados cristãos, mas tem algumas divergências na palavra de Deus que nós encontramos e muitas vezes não entramos em consenso. Mas só aquele samaritano voltou para dar glória a Deus, para agradecer, para reconhecer a autoridade de Jesus. E muitas vezes, amado, vai acontecer isso conosco. Veja nos evangelhos que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Ele pregou para aquela mulher samaritana, ela reconheceu e testemunhou. Nós vemos nos evangelhos Jesus e a mulher cananeia. Ela foi pedir a Deus, ao Senhor Jesus, que lhe curasse a filha. E Jesus falou, não, mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque ela não era judia, ela não era do mesmo segmento religioso onde Jesus nasceu e veio à terra. Mas ela falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha de seu Senhor. E Jesus disse o quê? Eita fé dessa mulher, hein? Nunca vi tamanha fé em Israel, senão como essa mulher. O leproso samaritano, que é onde nós estamos lendo agora, haviam 10 leprosos, mas só o leproso samaritano voltou para dar glória a Deus. O centurião, também a palavra do centurião que nós lemos ontem, aquele centurião era romano, ele não era judeu, ele era de Roma, e ele foi quem mostrou a Jesus tamanha fé. Primeiramente, ele tinha construído a sinagoga com os seus bens, mesmo ele não sendo daquela religião, mas nós cremos que ele se converteu ao judaísmo. E segundo, ele também tinha tamanha fé que ele falou, Senhor Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, da minha casa, mas se o Senhor der só uma palavra, eu sei que o Senhor há de curar o meu servo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E também nós vemos Simão Cireneu, que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz. Ei, não eram os 11 os apóstolos que sobraram depois da morte e suicídio de Judas? Eram. Depois da traição de Judas? Eram. E por que nenhum deles ajudou Jesus a carregar a cruz?
Peraí, Jesus não tinha irmãos e irmãs? Por que nenhum dos irmãos de Jesus ajudou Jesus a carregar a cruz quando a cruz estava pesada e ela caiu? Porque foi um Simão, um cireneu, estrangeiro de outra terra, que foi ajudar Jesus. E olha, amados, Simão cireneu ajudou a Jesus a carregar a cruz. E diz a palavra do Senhor que lá no meio do Pentecoste, quando veio o Pentecoste, quando veio a descida do Espírito Santo, os sireneus estavam lá participando também. E também, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que a pregação do Evangelho, os sireneus também participaram, as pessoas de Cirene na África. Então, o que isso nos mostra, amados? 1, Deus não faz acepção de pessoas. 2, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. 3, não importa se seja estrangeiro, se não seja o mesmo segmento religioso que você, se não seja a mesma denominação. E olha, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as simples para confundir as sábias entendidas. Deus usa os estrangeiros, amado, para confundir aqueles que são teus conterrâneos, para confundir os da mesma nação que você. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu falo uma coisa para você, amados. Nós vemos aqui, sim, a ingratidão. Nós vemos que o chamado é para nós fazer independente de qualquer reconhecimento da outra parte. Mas nós vemos a ingratidão aqui, sim. Porque, amados, muitas vezes o Senhor Jesus, nós pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia, nos cura, nos usa, nos liberta, nos abençoa. Veja aqueles leprosos. Quando eles avistaram Jesus, de longe eles gritaram: Mestre, Jesus, nos cura. Quando eles foram curados, cadê? Não era mais mestre? Não era mais Jesus? Não era mais o dono da bênção? Não. Eles simplesmente foram embora. Então nós vemos, amado, que muitas pessoas são assim, elas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Por isso que muitas vezes as pessoas oram, pedem uma cura, oram, pedem uma libertação e não são contempladas, nem com a cura, nem com a bênção, nem com a libertação. Por quê? Porque o Senhor Jesus já sabe que ela vai estar ali nos pés de Jesus para receber a bênção, mas na hora que receber a bênção vai sumir. Porque quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer dar, aliás, quer receber, mas não quer dar, né? Como diz o ditado: vem a vós, mas o vosso reino, nada, não é? É assim, amados. Na nossa vida espiritual sempre vamos encontrar pessoas assim. Então você não se importe, porque isso é mister de acontecer, ou seja, isto tem que acontecer em nossas vidas. Mas eu falo uma coisa para você, que como Jesus limpou aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos, Ele também quer te limpar. O nosso pecado, ele nos suja a nossa vida, suja a nossa alma, suja o nosso coração. E o Senhor Jesus, como curou aqueles leprosos, Ele também quer te curar, Ele também quer te limpar. Então aceite a Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. Ele disse que Ele quer te limpar. Ele quer te limpar, amado. Aceite Ele hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Então, amado, aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Peça perdão dos seus pecados e Ele vai te perdoar. Porque como aquele leproso samaritano que depois foi curado, Jesus falou assim para ele: vai, meu filho, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Com essa fé que você orar agora, meu irmão, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e pedindo perdão pelos seus pecados, Ele vai te salvar e vai escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Fiquem a todos na paz do Senhor Jesus.